Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso segundo dia da jornada de estudos jurídicos da Unopar, em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná. Hoje nós teremos duas palestras. Eu vou chamar para compor a mesa os palestrantes dessa noite. Primeiro, o doutor Abelar Batista Pereira Filho. Peço a presença, por favor. E também, para inicialmente compor a mesa, o professor doutor Clodomiro José Banwart Júnior, que proferirá a segunda palestra. Vou passar imediatamente a palavra ao doutor Abelar. Preliminarmente, eu gostaria de dar boa noite a todos. Boa noite, professor Flávio Bento, coordenador desta noite, presidente de mesa. Boa noite, professor Clodomiro, a quem tive o prazer de conhecer ainda nas cadeiras do mestrado, e hoje, por uma graça do destino, estou dividindo mesa com ele. Professor André Trindade, pelo gentil convite. Dr. Rodrigo Bressan, presidente, diretor de Núcleo de Londrina, da Escola da Magistratura, antecipando a publicação formal. Bom, mas eu gostaria preliminarmente de agradecer à Unopar pela possibilidade de, em convênio com a Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Londrina, organizar essa semana jurídica de palestras, de eventos reflexivos, quando a gente comemora 25 anos da instauração do primeiro núcleo descentralizado de escolas de magistratura do país, saindo das capitais e vindo para o interior. Londrina é pioneira nisso. E não poderíamos deixar de ser pioneiros em pensar em formas diferentes de agir, de humanizar e de interpretar o direito para a construção da nossa sociedade. E é para isso que eu estou aqui, para a gente fazer uma reflexão na seara consumerista, dos nossos direitos, dos nossos deveres, e como é que nasceu essa aspiração constitucional do Código de Defesa do Consumidor, que todo mundo invoca, muitas vezes não sabe nem para quê, mas a gente fala, não, tem direito do consumidor. Então, a gente tem direitos? Temos, muitos, graças a Deus. E eles paulatinamente foram concretizados na nossa sociedade, à custa de muita luta, à custa de muitos técnicos que elaboraram essa fantástica lei do nosso ordenamento, só que nós também temos deveres. E é isso que a gente tem que refletir em algumas questões hoje, os rumos que nós vamos tomar dentro das relações de consumo nos próximos 25 anos, tomando o mote dos 25 anos de instauração da Assembleia Nacional Constituinte, e imaginando os 25 anos da escola, que a gente está refletindo, repensando para melhorar para os próximos anos, e por que não discutir cada melhora pontual da nossa sociedade. E nos cabe aqui a discussão do Código de Defesa do Consumidor. Talvez muita gente não saiba, mas nossa Assembleia Nacional Constituinte, sobretudo os mais novos, ela está comemorando 25 anos esse ano da sua instauração. Em fevereiro de 1987, 487 deputados federais e 72 senadores, que tinham sido eleitos por eleições diretas, a de presidente ainda não tinha sido direta, foi eleito o presidente Tancredo Neves, o vice José Sarney, o Tancredo faleceu sem tomar posse, o Sarney acabou sendo empossado presidente. Aquele Congresso Nacional formou a Assembleia Nacional Constituinte, que era titular do nosso poder constituinte originário, que a gente ouve falar tanto nas aulas de constitucional aí da faculdade. E eles tinham uma missão bem complexa, elaborar a ordem fundamental do Estado brasileiro, democrática, cidadã, vitoriosa, certo? E buscando traçar esse objetivo de uma forma clara, foi, em termos históricos, a Assembleia Nacional que mais recebeu influências de 3 grandes parcelas do poder social. O governo, com a sua divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, certo? O empresariado, que buscava, finalmente, a última pá de cal para que o Brasil sepultasse aquela visão de ser uma grande fazenda da América do Sul e passasse a integrar efetivamente os setores industriais, agroindustriais, de tecnologia, para que a gente buscasse a evolução nos anos seguintes, e também todos os movimentos sociais que já tinham se fortalecido, lutando pelas diretas já, pela reabertura política, que tinha começado com a anistia em 1979, com o governador, presidente Figueiredo, aliás. Certo? Essa Assembleia
talvez, né, se a gente for comparar com a Assembleia Nacional, com o Congresso Nacional de hoje, vai dar saudade. Talvez tenha sido um período glorioso do nosso legislativo. Se você for comparar, começar pelo seu presidente, né, o Ulisses Guimarães, comparar com Tiririca, Chapéu de Couro, Clodovil e todos os que passaram pelo nosso legislativo recentemente, por voto popular, escolhidos por nós, temos o legislativo que merecemos e elegemos. Certo? Essa é a primeira reflexão. Por nós escolhido. Não foi nenhum ente etéreo que te lobotomizou, que te abduziu no momento da sua votação, não. Essas pessoas estão lá pelo voto popular, certo? Pela parcela da população brasileira que vota, que exerce os seus direitos constitucionais. Só um parêntese, certo? Essas pessoas ficaram responsáveis por elaborar a tal da Constituição Cidadã. E, em 20 meses de trabalho, elaboraram uma Constituição com 250 artigos, certo? E os atos das disposições constitucionais transitórias, que, somados a esses 250, né, se eu não estou tão ruim de matemática, são 65, né, dá 315 artigos, certo? Já incluídos os ADCT, eu não estou louco, os ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias. Essa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, a Constituição dos Direitos, e nem podia ser diferente, saindo de um período ditatorial. E talvez seja a carta mais profícua, mais eficaz que a gente já teve, das nossas 7 ou 8 Constituições, porque até hoje se discute se a Emenda Constitucional 1 de 69, que mudou a Constituição de 67 inteirinha, foi uma Constituição de fato e de direito ou somente de fato. Certo? Talvez a mais bonita em termos redacionais fosse a de 1946, mas a mais eficaz, a mais profícua das nossas Constituições, com certeza é essa de 1988. E não é à toa que ela está vigendo já, né? Desde 88 até agora, vai fazer 24 anos em 5 de outubro. Certo? E ela tem sido concretizada aos poucos, tá? Dentro da nossa sociedade. Já já a gente vai abordar a ideia do Konrad Hesse, um alemão responsável pelas ideias da concretização da Constituição, que a Constituição só vale se ela for concretizada no seio da sociedade. Ela é como se fosse um projeto de uma obra. De que vale o projeto de uma casa maravilhosa se você não consegue vê-la construída e entrar nela? Ela é sonho. Certo? O papel da Constituição é o projeto de uma sociedade fundamental que dia a dia a gente vai construir. Certo? A gente, é outro ponto que a gente vai refletir ali na frente. Certo? Tranquilo? Então, essa Constituição a gente lê e fala, nossa, eu quero morar nesse país. Tem até a Alice, né? Deve ter o coelho do relógio. Esse é o país das maravilhas, eu quero morar nesse país. Só que, curiosamente, a gente não encontra ele pronto. Não é como se fôssemos merecedores dele pronto. Não é como se fôssemos renegar a capacidade de todos aqueles que construíram as pedras, os pilares fundamentais, para que a gente pudesse sonhar com isso hoje. Certo? Então, a gente tem que ter essa questão de conscientização dessa parte. E aí, há 25 anos, instaurou-se uma Assembleia Nacional Constituinte, certo? Que, em 20 meses de trabalho, concluiu essa excelente Constituição. Tá? E previa-se, na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 32, certo? Que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Certo? Era uma determinação constitucional. Para quem se lembra das aulas de constitucional, se essa previsão está num dos incisos do artigo 5º, esse é um direito e garantia individual do cidadão. Ninguém retira da Constituição. Certo? Mais que isso, para isso aí não ficar perdido, né, no texto constitucional, porque isso é uma norma programática. Vocês lembram das normas constitucionais de eficácia limitada? Aquelas que são programas definidos dentro da Constituição que não valem enquanto não forem regulamentados? Então precisa de uma lei que o regulamente para que a gente possa exercer esse direito? Você fala, nossa, eu tenho direito de defesa do consumidor. Eu sou consumidor, eu quero a minha defesa, eu quero os meus direitos nesse programa constitucional. Cadê a lei? Ela não veio. Ela poderia não ter vindo. Depois de 24 anos quase de Constituição, como inúmeros programas constitucionais estão saindo do papel para leis agora. Certo? Só que
para evitar esse problema, e por se tratar de um direito e garantia individual do cidadão, aqueles atos das disposições constitucionais transitórias, que nada mais são as regras para mudar de regime. Ó, estamos saindo da ditadura, vamos entrar nessa Constituição. Então tem os atos das disposições constitucionais transitórias aqui, que são as regras temporais para a gente mudar mais rápido de regime, ok? E todo mundo tinha de observar, ele definia no seu artigo 48, certo? Que dentro de 120 dias da sua promulgação, deveria ser elaborado o Código de Defesa do Consumidor, certo? Pelo nosso Poder Legislativo Federal. E essa lei veio? Veio. Ela veio em 1990, em 11 de setembro, dia cabalístico a partir de 2001, né? Em 11 de setembro de 1990, certo? Foi promulgado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Uma lei fantástica, que inovava, em termos processuais e materiais, regras afetas a todos os direitos meta-individuais, aqueles coletivos, individuais homogêneos, certo? Os difusos. Trazia regras processuais a respeito disso, regras materiais a respeito disso, e, em particular, né, toda a proteção e defesa do consumidor. Ou seja, concretizava-se no ordenamento brasileiro aquela previsão, aquele programa de defesa do consumidor que a Constituição queria. 2 anos após a edição da Constituição. Lá se vão 22 anos do Código de Defesa do Consumidor, e agora a gente tem que discutir algumas coisas sobre ele, ou não. Primeira questão que a gente tem que pensar. Ele é um microsistema especial de aspiração constitucional ou ele é uma lei ordinária comum? Federal. Ele não concretiza um programa constitucional? Ele não tem base direta num direito de garantia individual da Constituição? Então, me parece claro, e eu gostaria de saber de vocês, né? Não vou contar braços para a gente ter noção, mas eu gostaria que vocês refletissem. Me parece claro o seguinte: no que ele inovar as nossas leis gerais, já postas, no que ele trouxer de melhoria para a defesa do consumidor, ele tem que prevalecer frente às leis gerais que já estejam vigendo ou que venham a viger sem visão específica de proteção ao consumidor. Concordam comigo? Podem até discordar, fundamentem em suas cabeças e discordem. O direito é belo por conta disso. E por que existia tanta resistência em implementar algumas regras do Código de Defesa do Consumidor de forma efetiva? Primeiro, porque a gente saía de um período ditatorial e os juízes tinham se adaptado, né, por muito tempo a trabalhar formalmente. A lei é dura, mas é a lei, o trabalho formal, né, porque a gente não podia se indispor com os poderes ditatoriais. O magistrado estava redescobrindo seu papel democrático de agente transformador da sociedade, certo? Na sociedade brasileira. Então é lógico que todo magistrado daquela época, que já tinha anos de carreira, ia pensar 2 vezes em inovar na aplicação de uma regra de defesa do consumidor de forma incisiva, certo? Disso, na minha opinião, aconteceram algumas questões que são funestas em termos históricos até hoje. Querem ver? Tem uma regrinha lá que diz que é garantida ao consumidor a inversão do ônus da prova, certo? Só que isso é interpretado como uma regra de julgamento, certo? O consumidor tem que trazer tudo o que ele possa em termos de prova, e o juiz tem que advertir que inverteu o ônus da prova, e o fornecedor faz a prova que caberia ao consumidor se quiser, sob pena de ser presumida contra ele, né, a verdade que o consumidor queria se ele não produzir a prova, se ele não produzir a prova que lhe era cabível. Eu acho isso fantástico em inúmeras provas, testemunhal, uma exibição de um documento que seria fácil a quaisquer das partes, certo? Só que, às vezes, por exemplo, se essa prova é delimitadora de um dano, por exemplo, uma perícia numa pessoa que sofreu um acidente e a seguradora se nega a cobrir uma invalidez parcial por acidente a ela, num seguro de acidentes pessoais coletivos da empresa dela. Ou então numa revisional de contrato bancário que o juiz reconheceu inúmeras ilegalidades e agora tem que haver um recálculo contábil por um perito. Essa prova não é da parte A ou da parte B, essa prova é do juízo. O juiz determina um expert, um perito, para ajudar ele, ou na seara contábil, ou na seara médica, certo? Então o ônus aí não é de produção, é de custeio de prova. E por que não determinar o fornecedor que pague a prova? Que vai ser necessário é o processo, pelo princípio da comunhão da prova. Que o juiz precisa para julgar uma demanda, que só foi ajuizada porque um contrato que ele forneceu no mercado foi descumprido.
no mais das vezes, por ele mesmo. Ah, não, o artigo 333 do Código de Processo Civil ele disciplina a divisão de prova. Fatos constitutivos cabem ao autor. Fatos impeditivos, extintivos, modificativos do direito do autor cabem ao requerido. O CPC de 1973 é uma lei geral para qualquer processo. Eu estou falando de um processo que envolve relação de consumo, que o juiz já olhou o artigo 6º e falou, está presente os requisitos, aqui estão presentes os requisitos, para que eu possa inverter o ônus da prova. Eu inverti o ônus, e nesse caso é uma prova técnica pericial, que excepcionalmente eu preciso dela. Senão o processo vai ter uma sentença fantástica de mérito que o cara vai pôr na geladeira, para ver de domingo à noite, quando vai pegar água. Né? Vai colocar num quadro, para colocar na casa dele. Porque ele não vai conseguir efetivar essa sentença. Ninguém vai conseguir fazer esse cálculo. Ele não tem grana nem para pagar o financiamento. Né? O contrato que ele fez no banco, ele vai pagar um perito. E o Estado consegue um perito contabilista para fazer essa perícia no mais das vezes? Certo? Um perito médico. Então, há situações excepcionais que a gente precisa de mais coragem para enfrentar o Código de Defesa, o Código de Processo Civil, o Código Civil, quando uma regra da relação de consumo específica estiver sendo violada. Para invocar o Código de Defesa do Consumidor com mais, né, afinco, com mais presteza ao fim a que ele se destina, que nada mais é que garantir um direito e garantia individual do consumidor a uma proteção diferenciada, frente ao fornecedor de serviços numa escala dantesca. Certo? Tranquilo até aqui? Isso é para a gente começar a refletir. Então, eu realmente acredito que seja um microsistema especial de aspiração constitucional, certo? Que instrumentaliza o direito e garantia individual do consumidor a uma proteção diferenciada. E agora a gente tem que começar a pensar em outros pontos. Por quê? Porque essa lei está amadurecendo no seio da sua aplicação doutrinária, jurisprudencial, certo? Os tribunais brasileiros enfrentam dia a dia questões que impõem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sua interpretação, seus limites. E como é que se dará a concretização efetiva no dia a dia desses direitos nas relações de consumo? Certo? A gente já não pode mais falar que estamos num período de adaptação ao Código de Defesa do Consumidor. Ele já está sofrendo várias revisões até. Certo? Ele já tem 22 anos. Lembro vocês que a maioridade civil se dá aos 18. Certo? Então faz 4 anos que ele é maior de idade, vamos dizer assim. Então não há mais motivo para a gente falar, estou pensando como posso aplicar com receio ou sem receio o Código de Defesa do Consumidor. Já era para a gente estar aplicando ele de forma uníssona. Certo? O código, não interpretações a respeito dele. Certo? O código em si, a lei, porque é um instrumento primário do aplicador de direito no Brasil, já que estamos num direito codicilar e não consuetudinário. Certo? Nós não temos common law no Brasil. Aliás, quem fala que o direito brasileiro está se aproximando do common law, a gente pode invocar uma palestra do Maurício Ramírez, um jurista gaúcho que, no ano passado, num evento da Escola da Magistratura, esteve presente com a gente. Ele fala que é um absurdo você dizer que o direito brasileiro está caminhando para o common law, né? Porque a gente tem súmula vinculante, porque a gente tem súmulas nos tribunais. Primeiro que common law não tem súmula. Você tem um precedente que é um caso inteiro, integral. Você compara ponto e vírgula de cada caso para você ver se aquele precedente se aplica ao outro. E não uma súmula genérica, mágica, que você lê e mais ou menos se aplica nesse caso, então você a invoca, para nivelar por baixo e julgar em massa inúmeras ações no país, pela judicialização das questões da gente. Então, a gente tem que interpretar e aplicar o código, o espírito do Código de Defesa do Consumidor, a principiologia do Código de Defesa do Consumidor. Aí surge a dificuldade de interpretação até do que é a lei, para a gente começar a pensar nisso, nesses 22 anos de adaptação, aplicação e agora a maturidade de entendimento do Código de Defesa do Consumidor. Maturidade de entendimento da nossa democracia, porque eu tenho certeza que muita gente que pensava a respeito de alguns direitos de uma forma X na década de 90, hoje já pensa diferente. Certo? Não é porque você evoluiu, é porque a sociedade evoluiu e está aprendendo a se democratizar. Por exemplo, na questão das fichas limpas, né, para fins de eleição, a gente começou a exigir alguma coisa dos nossos potenciais candidatos a mandatos eletivos, que a gente começou a pensar assim, o cara, para ser titular do distribuidor de Centenário do Sul, um cartório que fica dentro do fórum que carimba os processos do crime, da família, da infância, faz umas contas de custas num procedimento e, às vezes, faz uma partilha e guarda algumas coisas no depositário público, ele precisa ter certidão de inexistência de antecedentes cíveis, criminais, tem que ser formado em direito,
tem que fazer exame de metabólito de cocaína e cannabis sativa no sangue, assim como o juiz faz para o exame oral, né, para poder prestar aquele concurso. E o cara, para ser presidente da República, se não tiver sido condenado em segundo grau, tem em seu favor o princípio da presunção da inocência, ninguém está falando que vai prender ele à toa, por ele ser presidente, por ele ser governador. O fato é que, se você está se candidatando para ser representante de uma sociedade, eu tenho que exigir mais do que a presunção de inocência. Eu tenho que exigir probidade comprovada para você disputar alguma coisa. E a gente começou a acordar para isso agora. Certo? A gente começou a acordar e buscar esses raciocínios diferenciados. Então, agora a gente passa à discussão de alguns pontos críticos do Código de Defesa do Consumidor. Opa! Ah, já cheguei. Pronto. Eu havia perguntado a vocês, no que o Código de Defesa do Consumidor inovar ou ir contra regras já esculpidas no ordenamento, não deve ele se sobrepor às regras ordinárias? A exemplo da inversão do ônus da prova, certo? A exemplo dos efeitos da sua coisa julgada, quando houver uma ação proposta por uma associação de proteção de consumidores, para que as pessoas possam somente executar essas sentenças, sem vício de competência, como a gente vê inúmeros poupadores executando as sentenças da APADECO, da Associação Paranaense de Defesa do Consumidor, daqueles casos dos planos econômicos das décadas de 80 e 90? Me parece óbvio que sim, que a gente tem que excepcionar regras ordinárias em prol das regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, senão a gente vai dizer que a gente tem uma proteção formal ao consumidor numa lei que é aplicada covardemente pela sociedade de modo geral, e nela os poderes, né, inseridos e responsáveis por isso, entre eles a advocacia, que é o primeiro juiz da causa, que é quem deve ter bom senso para pedir, certo? Que é quem deve ter técnica para fazer um pleito e fundamentar, e aí vai receber honorários extremamente devidos, fixados com rigor em patamares dignos para a remuneração dessa profissão brilhante e fantástica, da qual todos os juízes surgem. Ou então, se fizer uma coisa com uma técnica sofrível, ridícula, que o juiz tem que consertar porque a parte não tem nada a ver com o advogado que contratou, ele é um mero atravessador que está recebendo uma comissão. Podia, então, o cliente ter ido solicitar o pedido sozinho. Então, a primeira obrigação do advogado é se qualificar. Senão, ele está recebendo comissão. Igual o corretor de automóvel. Ele não garante, ele fala que o carro está aqui, que é da loja e tal. Se ele puder falar para você que, não, vê aí, leva no seu, né, o mecânico, estamos aqui para vender. Você sabe como é que é carro usado. O cara é técnico, ele tem uma obrigação de meio. Ele é o primeiro juiz da causa, ele é a função indispensável à administração da justiça. E todo advogado técnico merece os seus honorários, centavo a centavo, porque é um profissional liberal, uma profissão linda, e muita gente pensa, nossa, né, o juiz não deu honorário para o advogado. Realmente, a gente tinha que fixar honorários nos patamares mais dignos possíveis. Ressalvada a questão que o advogado vai receber, em alguns casos, mais benefícios patrimoniais que o próprio cliente nessas ações de massa, de captação, porque daí você inverte a ordem natural das coisas. Certo? Mas o advogado tem que receber honorários dignos, sim. Por quê? Porque você quer ter coragem de abrir um escritório, um dia receber R$100.000 de honorário, depois 3 meses não receber nenhum real, e viver com isso, com esse tipo de organização, encare o mercado de trabalho. Certo? Só que para estar lá e receber isso, ele tem que ser extremamente, né, criterioso, responsável e capaz com as causas, né, que ele assume. Então, todos os poderes que tem que aplicar o Código de Defesa do Consumidor, a começar pela advocacia, certo? Nas ações que couber a manifestação do Ministério Público, o Ministério Público, certo? E, sobretudo, quem aplica, determina a interpretação e a aplicação das regras, o Poder Judiciário, a gente tem que ter coragem para concretizar isso aqui. Certo? Sob pena, a gente tem uma proteção formal, que é mal e parcamente aplicada em alguns casos. Certo? Então, o papel do juiz na concretização dos direitos constitucionais é mais importante do que a gente imagina. Auxiliado pelo Ministério Público e pelos advogados. Certo? Que tem um papel muito relevante nesse tipo de pleito e na sua responsabilização. Certo? E aí a proteção do consumidor? Imaginando uma proteção ideal, bem feita, certo? Bem defendida. Ela encontra limites? Quais são os conceitos e requisitos para que haja uma efetiva proteção? Até onde vai a proteção do consumidor? Certo? O consumidor pode tudo? Nossa, existe um fantasma
grotesco chamado mercado, o capitalismo selvagem, que nos judia, que nos subjuga, que esfrega nosso rosto no chão, que nos cobra de forma vexatória. Por que você foi comprar? Ah, é porque eu sou um robô que adora a mídia e vejo a coisa na TV e fico sem graça de não trocar o celular que meu colega trocou. Porque você não pensa? Porque você compra com os olhos? Existem situações que o consumidor merece proteção. E existem situações em que ele merece uma sanção para aprender e não fazer uma coisa pior da vida dele lá na frente, que não tem conserto. Porque, bem ou mal, o mercado ele é um mal necessário. E ninguém discute que o capitalismo hoje talvez seja a melhor forma de organização social, e o objetivo do direito, do welfare state, do estado de bem-estar social que a gente constrói aqui, é humanizar o capitalismo. E quem acha que isso é lindo, que isso é um pensamento, nossa, fantástico, decorrente da era de Aquário, isso é pensamento de filósofos e há tempos. O direito precisou se aproximar do mercado num momento que o mundo tinha produto, não tinha dinheiro e estava devastado pela guerra. A segunda metade do século XX. O mundo precisava se fortalecer economicamente. Então, ele se aproximou do mercado, regulamentou o mercado. Hoje o mercado anda sozinho. E o risco é o mercado engolir a sociedade. Então, agora a gente tem que frear o mercado. Só que, quem gera emprego para a gente? Quem gera demanda para advogado? E para juiz julgar? Quem gera dividendo? O advogado tem linha de produção no escritório? Que solta produto e vende, dá garantia? Quem que cria, né, as necessidades básicas humanas que são infindáveis e cada dia aparece uma coisa que não era necessária e hoje é? Por exemplo, controle remoto. Quem se lembra aqui que tinha que ir lá na TV mudar o botão? Né? Eu me lembro que tinha aqueles botões, não vou denunciar a minha idade aqui, mas aqueles botõezinhos de válvula da TV que você mudava, fazia tec, 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 naquela TVzona branca. Certo? Preta e branca, né? Da Telefunken, né? Que é uma das melhores em termos de tecnologia do início dos anos 80. Certo? Ninguém imagina isso, né? Fala para algumas pessoas de 19, 20 anos, como tem bastante aqui, mimeógrafo. Cara, que é isso? Né? Você fazia prova no mimeógrafo, você colocava um papel carbono, ficava girando prova com álcool, assim, ó, né? Azul, a prova saía, era uma cópia manual, sem energia elétrica. Né? E nego reclama hoje de dificuldade. Nossa, esse cup noodles para esquentar é um saco. Né? Você não tinha micro-ondas, não, filho. A coisa era diferente. Né? Ah, tem que pôr água quente nisso. Por que a gente não abre assim? Na hora que abre já entra ar e esquenta. Né? Um dia a tecnologia vai chegar lá. Certo? Então, o direito precisou se aproximar do mercado e vender todas aquelas tecnologias desenvolvidas para as guerras mundiais, certo? Para a Guerra Fria, para a corrida espacial, que depois se tornou, né, estado da técnica normal e foi vendido para a gente em produto para os nossos consumos. Ou vocês acham que a internet foi inventada para você colocar foto no Facebook? Foi para 2 ou 3 bases numa rede se comunicarem na corrida espacial, que se explodisse uma ou outra estava valendo. Você acha que laser foi feito para você fazer depilação? Né? Ou para bombardear a pedra do rim? Graças a Deus alguém viu que moderadamente aquela energia, aquele raio era utilizado para a saúde, mas tudo isso era tecnologia de guerra. Né? Quem comprou aqueles Civic EXS com câmbio de borboleta em 2006, tecnologia... Gente, aquilo lá foi desenvolvido em 92 para Ayrton Senna ganhar com a McLaren Honda o 3º campeonato mundial dele. A diferença é que não era borboleta, era botão na frente do volante. Quando aquilo se tornou uma coisa extremamente simples, barata de pôr no carro, a Honda colocou no EXS em 2006, 14 anos depois, e vendeu para a gente. Então, ela foi desenvolvida em termos de tecnologia de ponta. E é isso que chega para a gente hoje, em termos de produção, que já foi desenvolvida há muito tempo atrás. Estão entendendo? E essa proteção encontra limite? É essa a pergunta que a gente tem que fazer e depois começar a se responder. Por isso a gente vai discutir inúmeros pontos agora, certo? Até o final do tópico 4, estamos começando o tópico 3 dessa conversa que a gente está tendo, porque eu gosto de utilizar, né, de uma maneira mais informal para a gente poder conversar, trocando experiências. Se eu levantar, não se assustem, às vezes eu gosto de andar assim, tá?
hiperatividade é fogo, principalmente quando você não toma remédio. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. O consumidor, para ter direito a inúmeras regras excepcionais que o Código de Defesa do Consumidor lhe dá, ele tem que comprovar, a exemplo da regra da inversão do ônus da prova, a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Essa hipossuficiência, por muito tempo se entendeu que ela tinha que ser técnica e financeira. O consumidor não tinha que ter conhecimento técnico nenhum e ainda tinha que ser hipossuficiente em termos financeiros em relação ao seu fornecedor de serviços. Com a maturidade de interpretação e entendimento do Código de Defesa do Consumidor, chegou-se à ideia de que não precisava acumular esses dois tipos de hipossuficiência. Existem pessoas jurídicas que são consumidoras, que estão muito bem em termos financeiros. Só que elas compram um produto que elas não vão repassar para os seus clientes, utilizam na sua administração, no seu dia a dia, como destinatária final, e vão invocar o Código de Defesa do Consumidor. Quer um exemplo hipotético? Imaginem que a Microsoft desenvolva um sistema de controle de estoque especial para a Volkswagen do Brasil. Certo? A Volkswagen é pobre? Ela é hipossuficiente em termos financeiros? A Microsoft é o fornecedor. Certo? Qual a hipossuficiência que a Volkswagen tem em relação à Microsoft? Financeira nenhuma, mas e técnica? Ela conhece de sistema de desenvolvimento de informática, software de primeira geração, industrial, de controle? Ela conhece de carro, de pneu, de sistema eletrônico, de injeção eletrônica, certo? Mas se ela comprar esse produto e não repassar esse produto como um insumo direto do seu carrinho, diferente se ela comprasse um pneu da Pirelli, ela não ia poder invocar num lote com problemas uma relação de consumo, porque o carro dela sai com um pneu que ela comprou de alguém, ela é uma montadora. Agora, ela compra um sistema para administrar um serviço dela, que ela não repassa para o consumidor, que o objetivo dela é vender veículo. Por que ela não pode invocar a hipossuficiência técnica? Falou, eu entendo de carro, não entendo nada desse sistema que eles me criaram. Paguei, era para funcionar, não está funcionando. Eu quero que a Microsoft resolva o problema. Certo? Essa é a teoria finalista, ou maximalista, ou ampliativa, a depender dos autores que vocês estudem, da aplicação do CDC, frente às pessoas jurídicas, que podem efetivamente lançar a mão da proteção consumerista. Porque aqui está definido, num dos primeiros, salvo engano, no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que eu não vou abrir aqui por preciosismo para lermos o artigo correto, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que utilize produtos ou serviços como destinatária final, basta que não seja um insumo, um elemento direto do produto que ela revenda no mercado, se ela for uma pessoa jurídica. Nisso consiste aplicar de forma ampla o Código de Defesa do Consumidor. E essa é uma interpretação que hoje já está consagrada na doutrina e na jurisprudência brasileira. Fruto de uma interpretação corajosa no início, e hoje coerente, porque a gente não precisa mais da coragem dos primeiros, só precisa ser coerente para adotar esse precedente, de que se aplica o CDC às pessoas jurídicas. E o que é essa hipossuficiência técnica? É justamente a dificuldade financeira de produzir uma prova, de ajuizar a demanda, expedir uma precatória, certo? Para que o processo tenha as provas possíveis dentro daquela relação que o Dinamarco chamou de relação custo, tempo, benefício do processo civil de resultados, certo? Nas suas instituições, uma das melhores obras de processo civil que eu já vi, apesar de eu não ter visto muitas. Tá? O que é essa hipossuficiência? Quando é financeira, é fácil de imaginar. É a dificuldade de produzir a prova, de ajuizar a demanda, de fazer os estudos preliminares, porque custa. Agora, e a hipossuficiência técnica? É o desconhecimento das regras técnicas. Quantos entendem 1/3 dos contratos de plano de saúde que vocês abrem e leem? Tem muita gente que fala, assinei sem ler. Não adiantar você ler também? Você vai fazer uma prova da OAB, se você ler a palavra prescinde, você já fica, o que é prescinde? Pode, não pode? Dispensa, não dispensa? O que você vai ler, plano de saúde? Radiomoldagem, radiologia modulada, endoprótese e aórtese. Para nós, do ramo jurídico, vai soar meio sânscrito. Assim como para eles,
né, embargos de declaração, efeitos infringentes soam, né, latim arcaico. Certo? Tranquilo? Tá? Então, a hipossuficiência técnica é o desconhecimento de uma determinada área. Tá? Para que você diga assim, olha, eles colocaram fórmulas mágicas e não matemáticas aqui, escreveram um monte de cálculo de composição de juros, de taxa efetiva, de taxa real, de taxa de não sei o quê. Eu não estou conseguindo entender isso. A amortização no sistema SACRE, sistema de amortização crescente de juros. Moço, eu sei que a parcela tem juro quando ela é maior do que eu dividi, o que eu peguei pelo número de parcelas. Né? Então, você tem uma hipossuficiência técnica. Só que isso encontra limites? No início, a gente pensava que não. Né? Nossa, agora eu tenho proteção e defesa do consumidor. Agora eu tenho direitos. Então, vamos externar ao máximo essas proteções. Só que o consumidor não tem sua parte no negócio também? O dirigismo contratual, a intervenção num contrato é exceção. Você, como maior, capaz, vacinado, não interditado, não pródigo, você assumiu obrigações ali que, de regra, estão sob a égide de um escudo multimilenar chamado Pacta Sunt Servanda. Um princípio arraigado do direito. O contrato faz lei entre as partes. Cuidado ao assumir obrigações. É o mínimo que se espera de um ser humano normal, consciente, coerente. Certo? Então a gente teve que começar a pensar nisso. Certo? Porque no mundo chegou ao cúmulo de dar indenização nos Estados Unidos uma mulher que colocou o gato vivo no micro-ondas. E não estava escrito que não podia pôr animal vivo, o gato morreu, ela foi secar ele no micro-ondas, ela ganhou a indenização. Acho que ela tinha ganhado 1 mês na Clínica das Palmeiras. Né? Forno chama aquilo ali. Né? Não chama secadora. É um forno micro-ondas. O forno de gás, a senhora já colocou ele para secar no forno de gás alguma vez? Não. O que a senhora faz no forno de gás? A senhora assa as coisas? É. Então imagine no Brasil uma ação dessa, o juiz ouvindo a parte. A senhora sabe o que significa forno? Como é que a senhora coloca um gato no forno? A senhora achou que ele ia virar pão? O que aconteceu? Mas pasmem tantos quantos virem essa proteção exacerbada do consumidor, na literatura jurídica tem indenização para uma senhora desse jeito. Não é? O que é um absurdo. E aí alguém percebeu alguma coisa está errada. Certo? Dano moral. O cara tinha 27 negativações no nome dele. Todas corretas. 27 cheques sem fundo. O 28º ele pagou. E o cara, porque já tinha negativado 27, esqueceu e negativou mais um. Indenização por danos morais. Negativação indevida do meu nome. Gente, vocês estão rindo, demorou 20 anos para o STJ editar uma súmula para tentar uniformizar a jurisprudência brasileira, dizendo o seguinte, que se você promover uma demanda de declaratória de inexigibilidade de débito acumulada com dano moral, e ao tempo da inscrição indevida, seu nome já era sujo, isso é uma pinta mais na onça, você não tem direito à indenização por dano moral, só a negativação. A verdade, tipo, nesse cadastro de consumidor que tem que primar pelos princípios da veracidade e atualidade cadastral, eu não tenho 28, eu tenho 27 pintinhas. 27 não são 28, e eu provo na matemática. Então o cara tem o direito de ser excluído se for indevido? Lógico. Só que o dano moral, da onde vem o dano à sua psique, cidadão? Vai me dizer que você foi na Casa Bahia e falou, tinha só 27, achei que vocês iam me dar crédito. Né? E hoje, com 28, vocês não me deram. Eu achava que o limite era 28. Muitas pessoas receberam... A gente está rindo para descontrair. Muitas pessoas, ao longo desses 22 anos, receberam indenizações com 1 ou 2 negativações no seu nome, ao tempo de uma 3ª negativação indevida. Muitas pessoas pleitearam nas portas do judiciário brasileiro indenização dizendo assim, olha, eu nem sei se eu devo ou não. Eu não estou discutindo aqui se eu devo ou não. O que eu discuto é que existe uma obrigação no Código de Defesa do Consumidor, antes do cara colocar o meu nome no Serasa, que ele mande uma cartinha para minha casa. E se ele mandou, eu não recebi. Certo? Aí o Serasa tinha que imprimir uma lista de todos os documentos encaminhados para
para cartas registradas aos Correios, que mostra o endereço do cara que ele ofertou no contrato e a data de envio daquele documento por correspondência simples, registrada, sem a R, para a gente falar, tio, o endereço que o senhor ofertou no contrato é esse. Se o senhor mudou e não informou o seu fornecedor, o ônus era do senhor. A cartinha saiu. Então, se o senhor não abriu, eu estou presumindo que ela foi enviada e o senhor deve ou não, o senhor vai discutir numa outra demanda, que o senhor me disse, não é? Então, sua indenização não é devida. Mas, pasmem, tantos quantos ouvirem o que eu vou dizer, quando o Serasa não comprovava que enviou a cartinha, ele era obrigado a indenizar, devesse ou não devesse o caboclo. Certo? E aí você chega àquela famosa, né, regra de inversão odiosa. A vítima vira bandido, né? O devedor vira credor. E a gente inverte a ordem natural das coisas. Filho manda em pai. Direito vem antes de dever. E a gente não descobre por que a sociedade está o caos que está. Ah, está depressivo? Mete dinheiro e equipamento eletrônico no colo dele. Certo? E a gente não descobre por que a gente está indo nesse caminho. Né? Porque a gente também busca isso quando está depressivo. Um pouquinho de lazer, um pouquinho de risada besta. Não é à toa que os stand-up comedies e os programas de humor tosco explodem, pipocam igual pipoca na TV aberta, fechada, semi-aberta brasileira. Certo? E, de modo geral, copiando a TV americana. Aliás, se a gente for ver lá na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil participou logisticamente com a base aeronaval de Natal e os aliados ganharam a guerra, o preço mais caro que a gente pagou foi deixar de adotar o sistema europeu de vivência e assumir o New Deal, o American Way of Life. Viva com a sua imagem, seja consumista. Basta você olhar que na década de 40, em estádios de futebol, em praças públicas, o povo andava de terno, gravata, lia, né? Educação era uma coisa importante, consciência coletiva era uma coisa importante. Hoje o que importa é você ter o carro do ano, a roupa da moda, não é isso? O iPhone 4, o Ultrabook da Apple ou da Mac, não é? Você quer mostrar. Não sabe nem o que, mas você quer mostrar. Aí tem algumas moças que realmente não sabem o que mostrar, vão para a fazenda. Opa, estou brincando. Certo? É brincadeira, é licença poética de uma palestra. Não estou criticando ninguém. Sobretudo dessa edição, certo? Então vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte. Toda instituição fornecedora de serviço, certo? É fornecedora para fins de aplicação do CDC contra ela? Acreditem, se quiser, os bancos travaram uma batalha jurídica até 2005, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicava a instituições financeiras. Porque elas tinham atividade regulamentada pelo Banco Central, que elas tinham um papel importante de desenvolvimento econômico. E isso foi decidido no embargo de declaração, num recurso extraordinário, né, do ministro Eros Grau, recentemente aposentado, e que há poucos dias pôde estar aqui na aula inaugural da Escola da Magistratura, para a turma que soma vocês ao Nopar aqui, dando uma palestra fantástica para a gente, certo? E que aí foi sacramentada a súmula do STJ, as decisões reiteradas do STJ e do Supremo, que o Código de Defesa do Consumidor é totalmente aplicável a instituições financeiras. Todos nós somos consumidores de serviços e produtos bancários quando entramos no banco. Certo? E aí, o calhamaço de ações revisionais, que a gente julga hoje muito feliz, certo? Porque precisa revisar algumas questões, outras não, certo? Para que a gente humanize o capitalismo. E quem é o representante odierno do capitalismo hoje? Quem é o principal representante? O sistema financeiro. Certo? Tranquilo? Até aqui, está tudo indo bem? Beleza. Então, vamos imaginar, serviço de saúde pública. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor? Não é caso de responsabilidade civil do Estado, que também é objetiva, mas é muito mais e com outro prisma do artigo 37 da Constituição Federal? Se o serviço é público, gratuito, de primeira necessidade, e também é direito individual do cidadão, de acordo com a interpretação do artigo 192 da Constituição, quando trata lá da seguridade, saúde, previdência, né? E assistência social, para mim não me parece aplicável o sistema do Código de Defesa do Consumidor.
Aplica-se um sistema até muito melhor, algumas vezes, que é da responsabilidade civil objetiva do Estado para atos e subjetiva para omissões. Certo? Então, alguns excessos têm que ser controlados. O serviço é de saúde pública, não tem nenhum fornecedor de produtos e serviços do mercado. Aplica-se, sim, à Unimed e a todos os outros planos de saúde do país, porque você paga. Isso se chama saúde complementar. Tem lei específica e regulamentação desses planos referência na Agência Nacional de Saúde, na Lei 9596 de 98. Certo? Mas para a saúde pública, a coisa é até mais séria e tem de invocar a responsabilidade civil do Estado, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Isso é mais objetivo e mais rápido de exame pelo Poder Judiciário do que qualquer regra afeta a relação de consumo. Certo? Mas essa interpretação pode ter surgido de uma interpretação um pouquinho forçada, como argumento de reforço, não forçada no sentido pejorativo. As regras da responsabilização objetiva que o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade civil propunham. Uma interpretação ampla para reforçar fundamento, mas que não precisa, por algumas particularidades. Aquela filósofa carioca que escreveu aquela coisa fantástica, ado, cada um no seu quadrado, né? O rapaz que tem um problema de serviço gratuito de saúde, ele vai ter a sua proteção. Com o mesmo prisma da responsabilidade objetiva que a defesa do consumidor dá, mas na responsabilidade civil do Estado, do 37, parágrafo 6º, se for serviço público de saúde. Tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos lá. E exime o consumidor de responsabilidades mínimas, intuitivas, decorrentes da capacidade civil e aptidão para aquisição de direitos e obrigações? Então, agora vamos imaginar um estudo hipotético aqui, de obrigações mínimas de um consumidor. De um lado, temos o jovem Nicolas. Não tem nenhum Nicolas aqui não, né? Justamente para não usar o nome de ninguém, certo? O Nicolas, ele é supervisor de telemarketing de uma empresa. Ele está fazendo direito agora, ele já se formou em administração de empresas, tem 25 anos, detestava matemática, mas formou em administração de empresas, né? Recém-casado, ganha R$5.000. Certo? Beleza? Então tá. Só que ele tem uma tara, ele quer ter um carro da Hyundai, ele quer ter o X35. Aí ele foi lá e fez um estudo, ele dá o carro dele de entrada e ele tem que pagar 48 parcelas de 3 pau. Para ficar caindo, que ele quer a X35, top dos vidrinhos, não sei o que lá. Certo? Com teto panorâmico. E ele chegou lá, na verdade, para ver um carro que estava com juros zero. Só que o cara falou, não, aqui na Hyundai os juros são 0,89. Venha ver essa X35 completa. Venha, né, para o mundo da tecnologia Hyundai, dos coreanos, 5 anos de garantia. Aí ele fez aquele cálculo, 48 meses eu vou ter que pagar 3 pau, eu ganho 5. Minha família e o filhinho, que pode vir no ano que vem ou não, que nós estamos pensando, vão ter que viver com 2, certo? Tá, ele conseguiu uma redução de juros agora, caiu para 2,5, 50% do meu salário. E só 36 meses, então agora são só 3 anos, metade do meu salário comprometido para eu comprar esse carro. Certo? Aí minha família vai viver com metade do meu salário por 3 anos. E se minha família aumentar, vai ter que continuar com essa metadinha do meu salário por 3 anos. Detalhe, se eu não for demitido amanhã, porque o meu chefe não me curte muito. Certo? Ele não vai muito com a minha cara. Tá? E eu esqueci que tem gasolina, seguro, né? IPVA, tá? DUT, pneu. Eu vou querer comprar aquele kit multimídia do Paraguai que meu amigo traz de Guaíra, 2 telinhas para pôr nos encostos de cabeça. Né? Eu vou querer pôr isso filme. Né? E vou querer encher de DVD aquele carro original. Né? E ele vai lá e compra esse carro. Ele paga 4 parcelas e entra com a revisional de contrato, dizendo que os juros são abusivos. O contrato não foi explicado para ele 36 vezes de 2,5. Você quer explicação melhor que essa? Faça chuva ou faça sol, 36 vezes do seu salário. Não importa quanto você ganha, 0 ou esses 5 pau ou 7 mil, se você mudar de emprego, 2,5 por 36 meses você tem que me pagar, para facilitar a tua conta. Esse é o papel da Price. Quem me ensinou? O Dr. Rodrigo Bressan aqui. Certo? Esse é o papel da Price, fixar as parcelas. Certo? Para que todo mundo tenha a perfeita visão
do seu débito. Justamente para facilitar a informação para o consumidor. Ele não tem que fazer o cálculo, está pronto. 36 parcelas de 2,5, tá afim? Ele fala, ficou impraticável pagar, eu preciso tirar o anatocismo, essa tarifa de abertura de crédito, eu preciso tirar esse serviço de terceiros que deve ser comissão de algum lugar, eu preciso tirar essa tarifa de boleto de R$2 que eles estão cobrando no universo de 2,5, mas estão cobrando R$2 para emitir cada boletinho, então eu quero R$2 vezes 36 que eles cobraram de tarifa de boleto também de volta, porque esse dinheiro é meu e R$1 é dinheiro. E por conta de todas essas cobranças, esse contrato absurdo, esse sistema leonino de oferta de produtos, eu senti que eu sofri dano moral. Eu quero indenização por dano moral também. Qual é o dano moral que você sofreu de estar com o teu carro quitado, cuidando da sua vida, cuidando da sua família? Uma empresa paga engenheiros, desenvolve tecnologia para o seu bem-estar, coloca um carro, certo, sob risco na mão das suas montadoras e distribuidoras por todo o país, te oferta um bem para sua satisfação pessoal, um dos sonhos da sua vida, e porque você compra com os olhos. Então o dano moral está toda vez que você olha no espelho e fala, puta, eu sou um trouxa, é isso? Esse é o dano moral que você está experimentando. Eu não consigo ver dano moral num contrato, ninguém te laçou. Vem comprar esse carro aqui agora. O sistema de mídia pode ter te influenciado. Pode ter mensagem subliminar, pode ter tido uma influência, né, absurda de consumo, que você pode resolver com autoestima. Certo? Você pode resolver com fé, a depender da crença de vocês, né? Dizem que quanto mais estreita a porta, mais certo você sabe que você está. Quanto mais louco você se achar à frente à sociedade, mais certo você está no caminho da espiritualidade, né? Porque a sociedade está num caminho, você não sabe como é que você está. Certo? Não é mais fácil passar um camelo na fechadura, não é isso? Na Bíblia não está escrito isso? É o camelo no buraco da fechadura, não é isso? No buraco da agulha, certo? Do que o rico entra no reino dos céus. Então, o consumista, que só pensa em dinheiro, que elegeu outro Deus, ele está indo num rumo com a sociedade. O outro que quer viver dignamente em família, quer pensar na sua autoestima, independente de Deus, dogmatismo, religiões. Imagine como o cosmos, a força maior que nos rege, é exemplo da Constituição, que no preâmbulo invoca a proteção de Deus. Certo? Só que ela fala, qualquer que seja a sua ideia dele. O país é teísta e não confessionista. Imaginemos uma força maior que nos guia, a aspiração do homem de ser mais que carne, mais que um sistema anímico que vai se apagar a hora que a gente morre. É isso, é espiritualidade, transmigração da alma frente à morte física, no máximo. E cada um escolhe a sua religião. É isso que quis dizer com Deus no preâmbulo da Constituição. E do lado do Nicolas, né, temos a Dona Maria. Dona Maria mora no Cincão. Certo? Pessoa fantástica, 66 anos, aposentada por idade o ano passado. Certo? Trabalhou a vida inteira como doméstica, passadeira, lavadeira, governanta, certo? Fez o que precisava e o que não precisava, certo? Ela tem a pensãozinha do marido e agora se aposentou. Os dois salários juntos, somando os dois salários federais, 645 mais 645, 1.290, certo? Os dois salários mínimos, o dela de aposentadoria e de pensão do marido. Dona Maria acabou de pagar a última parcela da casa própria da Coab Londrina dela ano passado. Certo? Já procurou um advogado para entrar com aquela revisão da casinha lá do seguro, que estava rachando um negócio aqui, que prometeram uma casa padrão C para mim e entregaram padrão E. Né? Porque nem desvia dinheiro de construção de moradia habitacional popular, imagina. Certo? Mas ela procurou um advogado que deixou um papelzinho lá na porta da casa dela sem falar que era advogado, porque não podia captar cliente, e ela já procurou, porque ela quer os direitos dela. Certo? Ela tem uns 5 mil guardados. Ela e o marido guardavam, ele faleceu, ela continuou guardando a pensãozinha dele, trabalhando e tudo mais. Certo? Ela poderia comprar um Fusquinha, ela poderia comprar uma Bis, só que ela anda de psiuca. Ela fez os cálculos e falou, eu só vou no centro 3 vezes por mês, 4 vezes, eu compro coisa aqui no mercado mais perto, para que eu vou precisar de carro? Ficar pagando imposto, a porcaria ficar aqui, aí vem meu neto e pega e bate, já me dá dor de cabeça, vem aquele meu filho que começa a me encher o saco, para quê? Eu não tenho mais essas ilusões. Ela vai falar, não é isso? Hã? E ela vai falar, para quê ficar comprando a TV de não sei o que agora? Espera, que quando mudar tudo de vez, eu compro uma outra TV. Eu comprar essa tela plana aqui, tá bom. Pode ser de tubinho mesmo. Não quero essa de colocar na parede, não. Certo? E ela consegue, administrando esses R$1.200 dela, certo? Se vestir, pagar luz, solidária, a água amiga, o gás do governo. Ela tem todos os benefícios, só que ela paga por isso.
ela recolheu muitos anos a fio a sua aposentadoria para se aposentar por idade. Certo? De uma forma simples, ela vive com dignidade. Assim como não falta para o Nicolas a água do chuveiro, a comida, o gás, a luz, para ela também não falta, porque ela também está pagando. Só que sem ostentação. E ela ainda sustenta um filho que tem uns problemas na adolescência, né? Que hoje ele é mal encaminhado, coitado. Tem uns 45 anos, né? Não quer saber de trabalhar, vive de bermuda, jogando sinuca no bar da esquina, né? 10 horas da manhã está lá, de vez em quando vai para a cadeia, esses negócios da Maria da Penha, né? Da Pequenas Causas. Bebe, é bom, mas quando bebe, né? E ele bebe muito, Dona Maria bebe o dia inteiro, né? Então, ele é bom, dá problema quando bebe muito todo dia, né? Então, ela consegue administrar a sua vida, suas finanças, guardar dinheiro, certo? Vivendo com 2 salários mínimos, colocar o arrozinho com feijão, com uma batatinha, com uma carne moída em cima, todo dia, com um ovinho, com um bifinho para aquele filho, guardar uma graninha e ajudar um neto, dar um dinheiro para o neto passear no aniversário e no Natal, certo? Detalhe, o Nicolas tem uma faculdade e está fazendo outra. Ela é semi-analfabeta, fez só a primeira série, quando acabou o primeiro lápis, o pai falou que não ia dar mais nada, que era para ela colher café. Isso lá nos idos de 1950. Certo? Hipossuficiência do consumidor ou analfabetismo funcional, analfabetismo para o consumo? Quem tem hipossuficiência e quem é analfabeto funcional? Quem é analfabeto para o consumo? Pródigo, inconsequente. O Nicolas ou a Dona Maria? Ela dá uma lição de administração financeira para qualquer um que queira ver. É só viver de acordo com as suas possibilidades, não dar um passo maior que a sua perna. Assumir a condição que você está, e se você quiser melhorar, né? T antes de S. O S antes do T, ele só está no dicionário. Sucesso antes de trabalho. Trabalhe, implemente, e depois usufrua. Só que a TV muda essa regra, a mídia muda essa regra, o sistema, né, capitalista muda essa regra, e a gente que abre mão do nosso direito soberano de pensar, também muda essa regra, achando que a única lei imutável do universo, que é a lei de causa e efeito, não vai nos cobrar o preço por essa inconsequência. Aí o juiz é obrigado a dizer, não, realmente, vou tirar a TAC, vou tirar a tarifa de terceiros, vou determinar a devolução do boleto, não tem dano moral, a não ser que você esteja olhando no espelho na sua casa nesse momento. Infelizmente, eu não consigo dar guarida ao seu dano moral. Agora, eu tenho uma historinha para te contar. Eu estou revisando seu contrato. A parcela vai cair para 2.100, 1.900. Agora, se você vai conseguir pagar, Nicolas, a minha parte de revisar eu fiz. Você que se arda com a sua inconsequência, vende o carro, compra um menor, ou então se mata, conversa com a sua esposa, fecha a torneira, paga isso logo, depois passa para frente, porque dentre as obrigações da sociedade e do judiciário não está a sustentar os seus luxos. Eles estão à venda, ninguém diz que eles são gratuitos. Certo? Ninguém disse que no Código de Defesa do Consumidor não tem direito à gratuidade de produtos, só na amostra grátis. Certo? E a amostra grátis de carro se chama test drive. Né? Você vai lá e dá uma volta. E não você fica um tempo com ele, até o banco buscar. Aí coloca aquele adesivo, se correr o guarda pega, se parar o banco toma. Né? Ministro Eros Grau, que deu palestra, pessoal da Escola da Magistratura, no que eu até concordo em termos filosóficos, a norma é construída no caso concreto, dentro da moldura legal do Kelsen. O que a gente tem é lei e norma. Só que dentro da visão ortodoxa, a gente tem que decorar para concurso, para tudo. Norma é gênero, princípio e regra são espécies. Certo? Beleza? Quando uma lei é editada, ela é fruto daquele movimento social, ela é fruto do seu tempo. E Celso Ribeiro Bastos já falava do movimento pendular das leis. Pêndulo. Vai para um lado, vai para o outro. Mas no relógio ele só bate a hora que ele passa no meio, no seu ponto de equilíbrio, não é? A hora que você ouve o blém, blém no carrilhão da avó, não é isso? Certo? Então o movimento pendular da lei é aquele assim, estávamos na ditadura. Eu quero uma Constituição cidadã, só de direitos. Puxa o pêndulo para cá. A nova ordem se institucionalizou. ECA, criança, pessoa em desenvolvimento. Hoje a gente já quer baixar a maioridade penal para 12. Né? Na época, 18, caráter especial em desenvolvimento. Hoje todo mundo vota 14 ou 16, tranquilo, de maioridade penal, a maioria aqui. Certo?
Tem movimentos na sociedade, lógico, que são coincidentes com inúmeros outros movimentos, mas tem gente querendo baixar a maioridade. Tá? Ou seja, temos direitos e temos deveres. Quando a gente puxa, né, para um lado do pêndulo, é normal que as coisas só vão se equilibrar quando o outro se mostrar. Certo? De um lado, direito, do outro, deveres. Não dá para equacionar direitos e deveres. Por que só direitos? Porque a gente só tinha dever na ditadura. Agora, amadurecendo a interpretação da regra, ela pode ser interpretada com bom senso para exigir a responsabilidade das pessoas. Exigir a sua parcela, a sua cota-parte na formação de uma sociedade responsável. Certo? E não superestimar os poderes, superestimar um Estado. Certo? Você vai dar tombo no Estado com a sua declaração de renda. Você vai passar uma nota abaixo de um produto que você está vendendo para pagar menos imposto. Você está lesando você. O Estado não é aquele Leviatã que o Thomas Hobbes descreveu. Aquilo lá era sentido figurativo. O Estado somos nós. Se a gente vai fazendo a nossa parte, concretização sociológica, né, da Constituição, por Ferdinand Lassalle, se a gente estiver fazendo a nossa parte, a gente tem que exigir dos governantes que façam a deles. Senão a gente tem que fazer uma ruptura, primeiro pacificamente, se não der certo, até com uma nova ordem constitucional, para exigir deles, né, que façam a parte deles. E se a gente não estiver fazendo a nossa parte? Nós estamos sabotando o próprio Estado, que somos nós. O macrocosmo social é o seu microcosmo. É a sua família. A sociedade macrocósmica do Estado é a sua família. Seu grupo de trabalho, seus amigos. Certo? Quem lesa o Estado, lesa a si mesmo. Depois não me pergunte por que não volta em benefício algumas coisas para você. A primeira coisa que você tem que aprender é votar melhor, exigir mais. Certo? Dentro de uma sã consciência, não como massas de manobra de uma mídia publicada, que joga a cara do povo para onde quer, para por trás manipular os interesses que quer. Certo? Porque em assuntos técnicos, o poder público, me desculpem os senhores, está se lixando para a opinião do povo. A gente ouve o povo em audiência pública, ou o que seja, quando o assunto é social. Agora, no mais das vezes, eu acho que o Rodrigo pode fiar aqui a minha afirmação. A gente não se incomoda com a opinião pública quando o assunto é técnico. Porque a opinião pública ela vai ouvir alguma coisa no jornal de ontem, já vai achar, o pecado do mundo é achar, eu acho que, né, sem ter estudado tecnicamente aquela questão, e sai vomitando uma opinião. Certo? E o técnico tem que resolver essa coisa de forma que ela funcione. Não no eu acho. E por isso passa a interpretação da lei também. Eu não vou evocar inúmeros erros de achismo da população e de inconsciente ou hipnose coletiva para mostrar o quanto da opinião pública, quando é insuflada pela mídia ou pelos poderes maiores, é burra. Eu vou evocar um exemplo do ano 33, quando um tal de Joshua de Nazare foi crucificado soltando um tal de Barrabás. E um tal de Pôncio Pilatos falou, não tem nada. Vocês querem que prenda? Vocês têm certeza? Eu posso soltar um. Olha, tem esse aqui ou esse aqui. Vocês querem que eu solte esse bandido ou solte esse aqui no dia da Páscoa? Ah, vocês querem que eu solte o bandido? Tá. O que eu faço com ele, gente? Só umas chicotadinhas, tá bom? Porque eu não estou vendo nada de errado. Crucifica. Então, vocês que crucifiquem, isso não é problema meu. Certo? Para invocar só um erro de inconsciente, de hipnose coletiva, de opinião pública, sem saber o que estava acontecendo. Mas a massa se enfurece e grita insanamente aquele coro e depois vai ver que o molho saiu mais caro que o peixe. Certo? Então a gente tem o direito de pensar individualmente e coletivamente também. E não se Maria vai com as outras. Certo? Então o movimento pendular da lei exige hoje que o consumidor assuma as suas responsabilidades numa relação de consumo também. Você não tem direito à gratuidade do produto, você não tem direito à proteção qualquer que seja ela por você não ter condição de arcar sob uma sã consciência dentro dos limites legais a um contrato ao qual você anuiu. O teu produto não vai te dar as mulheres que o Jeremias perdeu quando você passar desodorante. Aquilo ali é propaganda. E a propaganda tem o dólus bônus, que é natural. Problemas existem. Dano moral que eu te levar meu carro 3 vezes para corrigir um problema de freio. É uma peça. Se eles substituíram dentro do prazo e não aconteceu nenhum problema, eles cumpriram a obrigação deles. Será que você é tão sensível assim? Ou você está pensando em receber uma indenização, às vezes, que pode te ajudar? Tudo pode te ajudar. Dinheiro é dinheiro para qualquer um hoje que trabalha, que produz, que depende do seu braço, do seu salário para sobreviver. Não é por isso que você tem que ficar cavando indenização. Igual o Neymar cava pênalti.
Certo? Não é por isso que você vê que a falta foi apitada, você segura no joelho e dá aquela rodada, sabe, para ver se o cara toma o cartão amarelo. Tipo, estou sofrendo. Você não está sofrendo. Dando moral porque atrasaram um voo ou por condição climática. O voo só não saiu para você não morrer. Para o avião não cair. Não tinha teto para pousar nem para sair. Você tem direito ao reembolso. Ninguém manda no tempo. Ah, mas eu fico chateado. Eu também ficaria. Vou para casa, pego um ônibus. Sabe a Garcia? É ali na 10 de dezembro. Existem alternativas. Certo? O voo não saiu para te garantir. Diferente do caos aéreo, de desorganização, quando aconteceu todo aquele problema. Hoje a jurisprudência está clara. Antigamente se indenizava se o voo não saísse por condição climática. Hoje a jurisprudência está clara. Não tem indenização por dano moral. Você tem o direito ao reembolso do que você gastou. Certo? Por quê? Porque a gente está exigindo do membro da sociedade, enquanto consumidor, nessa seara específica, o cumprimento da sua parcela de deveres também. Você tem direitos. Certo? Só que essa superestimação de direitos, essa superestimação dos poderes do judiciário, tudo, mãe, eu quero eliminar. Né? Eu esqueci de falar que o Nicolas ele pediu a manutenção da posse, que não buscassem o carro, nem apreendessem, e enquanto não dissesse o quanto que ele deve, ele não queria pagar nenhuma parcela. Bom, empresta um carro para mim assim também, Hyundai, depois eu vejo quanto que dá, eu aluguel. Né? Esse é o melhor benefício, relação custo-benefício de locação de veículo que eu conheço. Você nega a manutenção da posse. Esse juiz não entende nada de direito de construção. Né? Porque você não quer nem depositar o valor em controverso que você acha justo. Você não quer depositar nada. Enquanto o banco não disser quanto você deve. Ele já disse. Você que tem que desconstituir cláusula agora para a gente revisar o contrato. Aí baixar um pouquinho. Você tem obrigação também, não tem? Certo? Então, tudo que a gente estava discutindo está aqui, ó. As normas são regras e princípios, numa visão mais ortodoxa. Certo? O Celso Bastos disse que a lei ela tem um tempo de adequação. Certo? Há movimentos pendulares que puxam a interpretação da lei para um lado e para o outro, quando novas ordens, novas principiologias se estabelecem. E é tempo da gente exigir, para garantir ainda mais o consumidor, e não colocar o Código de Defesa do Consumidor num ponto de interpretação pejorativa, aquela coisa, está invocando a relação de consumo, arregou, aquela coisa boba, certo? De se tornar a proteção de um consumidor lugar comum, pejorativo, exigir que ele cumpra os seus deveres para que ele exerça, sem vergonha no rosto, os seus direitos de consumidor. Que ele invoque com certeza, para que o juiz dê aquela decisão, para quem gosta da processo civil, de mérito. Que mérito nada mais é no sentido de pedido, mas não de dar um teco, eu quero isso, me dá do Estado, é a pretensão. Ou seja, eu sou merecedor disso ou não, doutor? Eu paguei as parcelas, eu acho que só isso está errado, eu quero continuar pagando ou depositando em controvérsia. Eu tenho o direito de retirar essas taxas indevidas do meu contrato ou não? Essa sim, essa não. É um exame são do direito do consumidor e não um exame pejorativo. Senão a gente acaba por jogar no lixo, com pechas, certo? Com apelidos, com interpretações grotescas, mal intencionadas, um dos mais importantes estatutos criados a partir da Constituição de 88, que já tem 22 anos de consolidação no nosso dia a dia. E o princípio da eficiência, que hoje está na Constituição no artigo 37, certo? A primeira lei a prevê-lo no Brasil não foi a Constituição, ele entrou na Constituição só na emenda constitucional de revisão. 19. O primeiro código a prever o princípio da eficiência para os serviços foi o Código de Defesa do Consumidor. Sabiam disso? Foi o Código de Defesa do Consumidor, o princípio da eficiência. E esse princípiozinho saiu da Constituição, pulou devagarinho, né, para o dia a dia das pessoas, e hoje você paga 25 centavos numa ligação do TIM, Infinity, Pré, para qualquer celular do país. Certo? Se você lembrar que quando foi editado o Código de Defesa do Consumidor, você tinha plano de expansão. Você pagava para o telefone chegar na sua casa, sabe Deus quando. Você torcia, olha, estão passando cabo 2 ruas para baixo da minha casa. Daqui uns 3 meses o cabo está passando aqui. E você já está pagando o telefone, comprando ações da empresa, porque na verdade você está financiando o cabo para chegar na sua casa. E hoje você tem empresa que vem, oferta o produto, certo? Te cobra preço módico para você ter acesso à telecomunicação. E você ainda pode exigir, certo?
O único problema que não foi resolvido foi o tal do call center, né? Benza a Deus. Banco. Quem lembra dos anos 90? Você ficava 2 horas em dia de pagamento em fila de banco para pagar uma duplicata. 3, às vezes, você perdia tarde num banco. Hoje tem cara com 25 minutos de fila que é indenização. Não, a lei diz que eu tenho 20 minutos. Deu 24 minutos eu quero indenização, porque eu fiquei na fila do banco. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. O que você faz? Eu faço UEL. O que você faz? Filosofia. Noturno ou diurno? Noturno. Que hora você foi para o banco? 11 horas. Que hora você saiu de lá? 11h40. O que você tinha para fazer no dia? Eu tinha que comer, depois ir para casa. Eu estou brincando com a filosofia do professor Clodomiro, que eu tenho esse traço de fazer piada, mas vocês estão vendo como filosoficamente, certo? De piada isso não tem nada. Quem interpretou para salvar um mundo que tinha produto, mas estava com o mercado escangalhado, o direito para se aproximar do mercado, e agora interpreta o direito para se aproximar da condição humana da gente, para estabelecer essa regra de direitos e deveres de todos nós. Quem traz esses princípios filosóficos e interpretativos, essa norma no sentido de princípio, orientação geral? Senão os filósofos do direito, os filósofos da sociedade. Certo? Então a gente brinca sobre uma sã consciência com algo que é muito importante. Tá? E agora a gente termina pensando na questão do superendividamento. Tá? Porque é para onde está arrumando com a defesa do consumidor. Agora já se discute opções de mediação, de junção de todos os contratos de um consumidor superendividado para que a gente faça pagamentos parciais, com interrupção de juros contratuais e somente de juros legais. É uma nova tese que está surgindo do superendividamento do consumidor. Certo? E ao contrário do que vocês imaginam, agora o consumidor vai ganhar mais uma colher de chá. Não, quem está pensando nisso é fornecedor. Para recuperar o seu consumidor em potencial. Porque já já você vai ter dinheiro e não vai ter para quem emprestar, porque o cara não tem nome. Ele não tem condição de pagar. O mercado vai ter dinheiro e não vai ter para quem emprestar. Qualquer semelhança com a redução dos juros da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Itaú com o Luciano Huck na TV, não é mera coincidência. Na economia, as coisas obedecem a uma regra imutável, assim como a nossa vida, a lei de causa e efeito, que chama oferta e demanda. Se eles estão baixando juros, é porque tem mais dinheiro do que tem gente apta para pegar. Ou seja, nós estamos em recessão. Quem podia pegar, já pegou. Quem não pode pegar, é porque já pegou demais e se endividou, é porque não tem condição de pagar. E banco vende dinheiro. E como diz o Maurinho, né? Dr. Mauro Tianelli, juiz da primeira vara de família, né? Ele diz o seguinte: o banco vende dinheiro. Quanto mais simples a operação, mais caro. Não tem garantia? Ele vai te dar o dinheiro quente na mão e você vai devolver quando puder, sem nenhuma garantia? A taxa é uma. Ele vai pegar a tua casa em hipoteca para você financiar o seu imóvel? É outra. Certo? O banco vende dinheiro. Quanto mais simples a operação e menos garantida, mais cara a operação. Ponto. Certo? E agora já se discute, pensando na manutenção da condição de crédito das pessoas para as empresas que produzem produtos e serviços não falirem por falta de cliente hábil à compra, a questão do superendividamento. O papel do PROCON como mediador dessas questões, e não só mais o primeiro psicólogo a passar a mão na cabeça do consumidor e falar, tem direito, eles vão fazer o acordo aqui, vão descumprir, e você vai lá no judiciário. Entra com a ação, pede dano moral, que eles vêm e fazem um acordinho. Né? Dentro da política do se passar, passou, que inúmeras instituições de produtos e serviços, né, os fornecedores, utilizam hoje, infelizmente, no dia a dia, utilizando o risco, proveito, trabalhando com o dinheiro do mercado. Porque era interessante colocar o dinheiro a juros do mercado e pagar os juros legais. Hoje, se você for ver, os juros legais estão maiores que os juros do mercado. Pela primeira vez, a Selic é 9% ao ano e os juros legais são 12% simples ao ano. Então, vai começar a surgir para os bancos a necessidade de resolver rápido os seus problemas judiciais. Certo? A questão do superendividamento. Por quê? Do endividamento. Porque o cara vai resolver o seu problema, ele vai receber um dinheiro, ou vai parar de pagar, só que ele vai receber dinheiro amanhã do trabalho dele. E esse dinheiro não entra no colchão, entra no sistema bancário de novo. Então, ele não quer saber se vai para o Santander, para o Banco do Brasil. Esse dinheiro entra no sistema. Certo? Tranquilo? Então, essa é uma das questões que se discute. Tá? Eu ia abordar aqui, para vocês, o objetivismo como uma teoria filosófica da Ayn Rand, uma filósofa, né, de origem judia, radicada nos Estados Unidos, que ela diz que cada um tem a sua obrigação perante a sociedade. Certo? E cada competente que carrega um incompetente
sobrecarrega o sistema e enfraquece a sociedade de modo geral. Cada um tem efetivamente que fazer a sua parte. E isso ela fala no discurso de John Galt, num livro que chama Revolta de Atlas, que fica somente para indicação. É um livro que eu gosto muito, que está mudando algumas opiniões e posturas na minha vida profissional e pessoal, certo? E a gente só aborda de novo a questão da concretização constitucional do Konrad Hess, a consciência coletiva do exemplo sueco, certo? E a construção da sociedade para o povo e pelo povo, certo? Os suecos eles dão um exemplo do slowdown, né? A técnica de viver em sociedade, de partilhar da sociedade, dos seus anseios, de contribuir no estado de bem-estar social. E aquele país que vive 6 meses embaixo de neve, tem algumas empresinhas inexpressivas no mundo, como a Siemens, né? A Nokia, a Volvo, a Scania, dentre outras. Certo? E a base do pensamento social, da organização e da cidadania lá é a consciência coletiva. Certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor evoluiu nossas relações de consumo? Evoluiu. Evoluiu a proteção efetiva do consumidor na seara civil, na seara administrativa e até mesmo criminal? Evoluiu. Certo? Te garante hoje produtos de melhor qualidade no mercado? Certo? Garante sustentabilidade das empresas que os produzem, né? Junto às leis, como as leis ambientais? Sim. Certo? Só que isso é só uma faceta da construção da sociedade que a gente quer para agora e para o futuro. Certo? E o estado de bem-estar social, o welfare state, ele exige que a sociedade seja construída para o povo, mas pelo povo. Quando eu brinquei com o negócio da Alice do País das Maravilhas, né, que essa Constituição é linda e que eu quero morar nesse país, mas por que ele não está pronto? Porque vocês não estão esperando chegar uma caixa do governo federal na sua casa dizendo que essa é a parcela desse país maravilhoso que você merece. Que aqui está a chave de todos os seus direitos. Gente, cada um tem que construir um pouquinho dessa sociedade. Você tem uma parcela obrigacional e de responsabilidade. Você não tem que pegar tudo pronto. Como disse um antropólogo chamado Desmond Morris, o maior erro do ser humano é se ver como um anjo que caiu do céu e não como um quadrúpede que se levantou. A gente tem que aspirar à humanidade, né? A gente tem que aspirar à melhora da nossa condição humana, a gente tem que aspirar ao divino, sim, construindo nossa parte no dia a dia. Eu acho que é esse o objetivo de sustentabilidade das nossas relações de consumo, das nossas relações industriais, da produção e do desenvolvimento econômico, que é um princípio supremo do preâmbulo da Constituição, com base em cada um exigir o cumprimento dos seus direitos, mas sem que ninguém exija cumprir os seus deveres coletivamente, sob pena de a gente não ter uma sociedade para chamar de nossa depois. Certo? Então, temos 25 anos de Assembleia Nacional Constituinte em 2002. Temos 22 anos de Código de Defesa do Consumidor. Temos 25 anos de Escola de Magistratura em Londrina, né, no nosso jubileu. Temos a parceria com instituições mais velhas que se consolidaram com tamanhos, né, de Golias em nosso país, com ensino à distância e ensino presencial, como a Unopar. Certo? E fica o agradecimento por todos nós, da Escola da Magistratura, certo? Da Unopar, né, a vocês, que são o futuro da nossa profissão, que vão construir com ética, consciência coletiva, direitos e deveres, o futuro do direito da sociedade que a gente quer ver melhor. Se a nossa esperança não estiver em vocês, eu não sei em quem está. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês, desejar uma excelente noite. Agora vocês vão ouvir realmente um acadêmico, um grande filósofo, um grande professor, professor Clodomiro Bonarte Júnior. Né? É Júnior, né, professor? Certo? Com quem eu tive a oportunidade de aprender muito, né? E ainda foi pouco perto do que ele passou, o que eu consegui. O muito que eu consegui captar era pouco de tudo que ele passou. Né? Então, eu fico muito feliz da oportunidade dada tanto à escola, pela escola e pela Unopar, nesse congresso, para que a gente, né, se congraçasse aqui e trocasse ideias. Muito obrigado por terem prestado o ouvido de vocês, né? Esse é insano. Então, todos uma excelente noite e, por favor, aproveitem, apreendam cada ideia do professor Clodomiro aqui. Professor Flávio Bento, mais uma vez, em nome de toda a coordenação da escola, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Obrigado.